este casal. Que Deus abençoe as vossas famílias, o ministério e todo o âmbito de vossas vidas. Ao pastor Edmilson, glória a Deus. Eu ouço muito falar dessa igreja, irmãos. Vigília abençoada, culto abençoado. E eu estou aqui, eu estou vendo que é mesmo que os outros me falam. Graças a Deus. Glória a Deus, ainda existe igreja que conserva, que preserva a chama do Espírito Santo acesa. Porque tem muita igreja que conserva o Espírito, mas não conserva a chama, né? É a mesma coisa que lenha sem fogo, porque lenha sem fogo é só lenha, tá? Não tem utilidade, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Edmilson, pelo nosso irmão líder, glória a Deus, aos demais obreiros, tenho todo o meu respeito a esses jovens, que Deus abençoe vocês, jovens determinados. Eu só tenho cara de velho, tá, irmão? Mas eu sou um jovem, tá? Eu sou presbítero, mas eu tenho 23 anos de idade, tá? Eu sou novo, eu tenho só cara de velho, mas eu sou novinho ainda para agora. Sou casado há 4 anos, estou há 7 anos com a minha esposa, vivi 9 anos na rua, escravo das drogas, fui internado por mais de 6 vezes na clínica de reabilitação social. Uma oportunidade eu conto meu testemunho para os irmãos. Os irmãos verão o poder de Deus na vida de um homem. Quando Deus tem promessa, Deus ele cumpre sobre a nossa vida. Então, eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Ao meu amigo Tiago Gutierrez, levita do Senhor Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Quem achou o texto, diga glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Diz assim a eterna palavra: assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizeis segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Versículo 10. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numerosos. Amém? Tome o assento, dando glórias a este Deus. No ano 605 a.C., Nabucodonosor toma o poder da Babilônia, sucedendo seu pai por nome Nabopolassar. Nabucodonosor eleva a glória da grande Babilônia com a construção de estratégias militares. Diz a história que Nabucodonosor vem construir, com o descobrimento do cobre, da prata e do bronze, lanças, escudos, couraças e armaduras para o seu exército, tornando-se então o seu exército militar um exército imbatível. No ano 605, Nabucodonosor decide invadir o reino sul, o reino de Judá. Na primeira leva, exatamente no ano 605, Nabucodonosor invade pela primeira vez a cidade de Judá, levando consigo jovens e as virgens. Nesta primeira levada, no ano 605, Nabucodonosor leva Ananias, Misael e Azarias e o profeta Daniel, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. 9 anos mais tarde, a saber, no 4º dia do 5º mês e no 5º ano do rei Joaquim, no ano 597, Nabucodonosor exerce a sua segunda invasão ao reino sul. Nesta invasão, no ano 597, Nabucodonosor leva mais de 10.000 autoridades de Israel. Dentre eles estão os escribas, fariseus, essênios, herodianos, sumos sacerdotes,
são as autoridades e os patriarcas de Israel, que serviam as famílias de Israel, também foram levados. Dentre esta segunda levada, dentre da comunidade ou das autoridades do sumo sacerdote, havia sido levado um homem por nome Buzi. Buzi era um homem sacerdote, exercia a função, as cerimônias, as culturas e tradições sacerdotais. Este homem Buzi teria como filho um homem por nome Ezequiel. Ezequiel seria cultivado, Ezequiel seria educado, Ezequiel seria instruído, Ezequiel seria inspirado em toda a cultura, em toda a tradição, em toda a essência, em toda a sabedoria do ministério sacerdotal. Segundo a tradição judaica, que o livro Pentateuco nos narra, ele nos escreve, diz segundo o livro do Levítico, que todo o sumo sacerdote prepararia o seu filho para exercer o seu ministério. Só exerceria o ministério sacerdotal aquele que viesse da linhagem sacerdotal, tanto da linhagem araônica, que viesse de Arão, irmão de Moisés, filho de Arão e de Joquebede, ou tanto viessem da tribo de Levi, a tribo separada para exercer o ministério sacerdotal. Pois bem, Ezequiel seria cultivado. Deus levaria o profeta Ezequiel. A idade mínima para exercer o ministério sacerdotal era de apenas 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, o profeta Ezequiel, ele iniciaria o seu ministério sacerdotal no ano 597, na segunda levada de Nabucodonosor. Ezequiel está com aproximadamente 26 anos de idade, restando apenas 4 anos para exercer o seu ministério. Diz a história que o profeta Ezequiel, ele está agora cativo. A primeira observação que eu entendo na vida do profeta Ezequiel, que o ministério dele não será fácil. Ele vai exercer o seu ministério no meio de um cativeiro babilônico, na terra dos caldeus. A história nos conta que o profeta Ezequiel, aos 30 anos de idade, vai ser chamado pelo Senhor, a saber, no ano 593 depois antes de Cristo, ele é chamado pelo Senhor. O seu ministério iniciaria, a saber, no mês de julho do ano 593, e terminaria o seu ministério no mês de abril do ano 571. O ministério do profeta Ezequiel duraria por um período de 22 anos. Por 22 anos o profeta Ezequiel profetizaria, mas o profeta Ezequiel não seria um sacerdote, Ezequiel seria um profeta. Há uma grande diferença entre o ministério sacerdotal com o ministério profético. Qual é a diferença, presbítero Lineker? O sacerdote só vivia em cima do púlpito e o profeta está no meio dos exiliados. O sacerdote só ficava em cima da tribuna e o profeta vivia no meio dos exiliados. O sacerdote só sentava em cima da cadeira e o profeta vivia no meio dos exiliados. O sacerdote só vestia roupa de linho fino e consagrado e o profeta vivia no meio dos exiliados. O sacerdote só sentava com os top da sociedade e o profeta está no meio dos exiliados. Sabe por quê? Porque profeta que é profeta não busca status. Profeta que é profeta não busca posição. Profeta que é profeta não busca nome. Profeta que é profeta está no meio do povo. Profeta que é profeta está no meio do exiliado. Profeta que é profeta vai na biqueira. Profeta que é profeta vai no versículo. Profeta que é profeta vai na casa de constituição. Profeta que é profeta prega a palavra. Profeta que é maravacante, que é profeta de Deus, glorifica o nome do Senhor. O ministério do profeta Ezequiel iniciaria. Logo eu percebo que o profeta Ezequiel receberia as suas revelações no meio do exiliado. Diz o capítulo 1 que ele está à beira do rio Quebar. O rio Quebar é a maior potência de reservamento de água potável que havia na terra da Babilônia. O profeta Ezequiel estava exiliado, mas ainda exercia o seu ministério. O profeta Ezequiel, ele estava cativo, mas ainda exercia o seu ministério. O profeta Ezequiel, ele estava cativo, mas ainda era a boca de Deus. Ezequiel estava na prova, mas ainda profetizava. Ezequiel estava na luta, mas ainda profetizava. Ezequiel estava na escassez, mas ainda profetizava. Tem crente que na primeira
iniciaria o seu ministério. Nos conta o livro do profeta, segundo a história nos diz, que o profeta receberia as revelações. A primeira revelação, sendo que é a primeira parte do livro do profeta Ezequiel, fala-nos acerca dos quatro seres viventes. Ele vê o boi, ele vê uma águia, ele vê também um leão e alguém com face de homem. Logo eu vejo que o início do profeta Ezequiel, o início do ministério do profeta Ezequiel, iniciaria em uma proporção do mundo espiritual. O profeta Ezequiel iniciaria o seu ministério, ele iniciaria a sua chamada no mundo espiritual, porque de fato se você começa um muro torto, ele vai terminar também torto. De fato que as revelações que o profeta Ezequiel ele recebe é revelação acerca do mundo espiritual. Tem crente que quer começar o ministério, mas está começando na carne. Tem crente que quer começar o ministério, mas não começa na oração, mundo espiritual. Tem crente que quer começar o ministério, mas não começa no jejum, mundo espiritual. Deus está dizendo para você: tu quer pregar, desce para a oração, tu quer pregar, desce para o jejum, porque ministério que começa na carne, termina na carne. Mas ministério que começa na unção, termina na unção. Ministério que começa na graça, termina na graça. Deus está dizendo: receba o óleo, receba o som real, receba o som para profetizar. O profeta Ezequiel receberia 3 tipos de tributo intelectual. O primeiro tributo intelectual do profeta Ezequiel: o profeta conhecia todas as culturas e tradições de seu povo. O profeta Ezequiel sabia de onde ele vinha. Mesmo estando no cativeiro da Babilônia, ele nunca deixou de ser o que ele sempre foi. Ele estava na Babilônia, mas ele sabia que ele era de Israel, o povo escolhido de Deus. O profeta Ezequiel estava na Babilônia, mas ele sabia que ele era um adorador de Deus. O profeta Ezequiel estava em terra estranha, mas nunca deixou de ser o que ele sempre foi. Tem crente que na igreja é uma coisa, quando sai da porta para fora já é outra, irmão. Deus está dizendo para você: o que você é aqui tem que ser lá fora. Se adora aqui, adora lá. Se pula aqui, pula lá. Se glorifica aqui, glorifica. Aleluia! Glória a Deus! O profeta Ezequiel foi a sério, lá mandará suplicar. Intelectual, ele conhecia as culturas das tradições internacionais. Ele não conhecia apenas o seu povo, mas conhecia também os povos internacionais. Até o terceiro intelecto do profeta Ezequiel é que ele era estudado, ele conhecia toda a estratégia de engenharia e construção civil. O profeta Ezequiel não era qualquer um. O profeta Ezequiel não era mais um. Ele era um homem intelectual. Ele conhecia todos os aspectos de construção. Há 3 tipos de aspecto em uma construção. A primeira coisa, quando você quer construir, você chama um engenheiro e faz um projeto. Toda a igreja que quer construir, toda a igreja que quer levar o ministério, toda a igreja na obra missionária que quer construir as almas para o reino do céu, tem que primeiramente estabelecer um projeto. Quando eu falo projeto, eu estou falando de um ponto de partida. Quando eu falo projeto, eu estou falando de uma inicialização. Quando eu falo projeto, eu estou falando de uma meta, de um propósito e de um objetivo. Porque tem crente que é assim, ele vive sem projeto, vive sem propósito, vive sem objetivo, vive sem meta. Ainda quer que Deus abençoe, irmão. Tu tem que ter um foco na sua vida para Deus te abençoar. O segundo aspecto de uma construção: agora que você tem um projeto, sabe o que você tem que fazer para construir uma casa? Em primeiro lugar, vamos fazer esta assimilação, vamos fazer esta etipologia. Vamos supor que construímos uma casa, contratamos um engenheiro e fazemos um projeto. A segunda coisa que temos que ter para construir uma casa é comprar um terreno. E obviamente, quando você compra um terreno, esse terreno ele não está arrumado, esse terreno ele está sujo, está cheio de mato, está cheio de entulho, está cheio de lixo. Então você vai ligar uma construção civil e dizer: olha, eu preciso de um maquinário para me limpar o meu terreno, porque se eu não limpar o terreno,
asher. O terceiro tributo para uma construção é você comprar material. Isto é obra-prima. Se você não tiver a obra-prima, como você vai construir? De cimento, e areia e pedra não é de graça. Você tem que fazer o quê? Pagar um preço. Você acha que para você ter a obra-prima para construir um projeto, você acha que é de graça? Tu tem que pagar um preço. Tu quer pregar, pagar preço. Aleluia! Tu quer pregar? Começa a pagar preço, porque nada vem de graça. Coloca a tua cara no pó e paga o preço. O profeta Ezequiel receberia a segunda parte da revelação do seu livro. A segunda parte fala do juízo de Deus. O profeta Ezequiel seria levantado e profetizaria a condenação se o povo não se consertasse. A terceira parte do livro do profeta Ezequiel é acerca da restauração do povo de Deus. Logo chegamos no capítulo 37. Logo este capítulo aborda a seguinte questão: que Deus restituiria o seu povo, que Deus levantaria o seu povo novamente. Percebemos que o profeta Ezequiel é impelido pelo Espírito Santo ao vale de ossos secos. Ele está no meio do vale. Quando eu falo vale de ossos, eu estou falando não osso de animal, mas sim ossos de seres humanos. Ele está vendo uma cabeça, um crânio. Ele está vendo um osso do braço. Ele está vendo um osso da perna. São ossos humanos. E a não ser que sejam ossos, são ossos sequíssimos. São ossos sequíssimos. Não é osso de ave, não é osso de cavalo, é osso de seres humanos. Se é osso de seres humanos, significa que um dia foi um corpo humano. E para que esse corpo humano chegasse nos ossos, ele passou por 5 estágios de decomposição. Um corpo humano, ele passa por 5 estágios de decomposição. Quando alguém morre, ele passa por 5 estágios de decomposição. O primeiro estágio de decomposição de um corpo humano chama autólise. Autólise são os primeiros sinais de uma decomposição de um corpo humano. A saber, as primeiras 24 horas que o corpo humano ele falece. Inicia o primeiro estado, que se chama autólise, o estado de decomposição. Nesse estado, o que ocorre é que as nossas células, que são responsáveis de oxigenar o oxigênio para o cérebro, elas morrem. Ou seja, param-se as células que transmitem o oxigênio para o cérebro para e o coração também para. Quando as células que são responsáveis de transmitir o oxigênio para, uma célula do sistema defensor do nosso corpo, chamada enzima, ela é ativada, soltando um líquido venenoso, aonde inicia o processo de decomposição. O corpo começa a apodrecer de dentro para fora. Eu disse que um corpo apodrece de dentro para fora e não de fora para dentro. Ninguém começa a apodrecer de fora para dentro. Todo sinal de podridão, ele começa a vir de dentro para fora. Não entendi, presbítero Lívia. Tem muito crente que já está podre. Não entendi. Ele vem na igreja e acha que prega porque prega mais do que todo mundo. Está em estado de decomposição, está podre por dentro. Tem crente que vem na igreja e acha que canta mais do que todo mundo. Estágio de decomposição, está podre por dentro. Tem crente que entra na igreja, fala mais mal da vida dos outros, mas a vida dele está mais suja do que a vida de galinheiro. Já está podre por dentro. Estágio de decomposição. Tem crente que só vem na igreja para murmurar no culto. É boca de ferro, língua de aço. Não dá glória a Deus. E fala mal do pregador, fala mal do pregador. Está podre, mas Jesus Cristo vai te ressuscitar. Jesus Cristo Glória a Deus. Abacar a sério. Nesse estado que acontece, o nosso cérebro para. E o coração também para. Se o cérebro para, o coração não para. Nem em todos os casos. Às vezes o cérebro continua funcionando e o coração para. Mas segundo a ciência e a medicina, diz que a vida não está no cérebro, está no coração.
E quando o cérebro para e o coração continua batendo, a medicina associa que ainda há vida no corpo humano. Mas quando o coração para e o cérebro continua funcionando, a medicina diz que não há mais vida, não há mais chance para o corpo sobreviver. Então eu entendo que a fonte da vida está no coração. O coração é um órgão muscular que se encontra na cavidade torácica, formada por duas aurículas e duas ventrículas, que são as veias artérias responsáveis de bombear o sangue para o funcionamento do nosso sistema orgânico. O coração ele bate 122 vezes por minuto. É o equivalente a 2 batimentos cardíacos por segundo. E o engraçado, irmãos, que ninguém consegue ver o coração bater. A gente só consegue ouvir o coração bater, a não ser que ele seja arrancado do seu peito. Mas caso você só vai ouvir, quando alguém passar mal, você chama a ambulância do SAMU, a primeira coisa que o enfermeiro vai fazer é colocar o ouvido no peito do indivíduo que está no chão, para ver se o coração dele está batendo. E ele vai escutar isso aqui, ó. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é? Quando o coração está fazendo barulho, é sinal que ele está vivo. Sabe como você vê que um crente já morreu? É quando ele fica de boca fechada. Mas você sabe quando o crente está vivo? É porque ele está fazendo barulho. Você vai saber se não tem crente vivo aqui. Se tem crente vivo na glória. Se tem crente vivo na aleluia. Crente morto na glória. Se tem morto aqui no cemitério. Aqui é o lugar de adoração. De adoração. O nosso coração é a fonte da nossa vida. Existem 3 elementos principais do corpo humano. O primeiro elemento é o nosso cérebro. Segundo elemento é o nosso coração. Terceiro elemento é o nosso sangue. Mas há uma diferença, pastor, entre esses 3 elementos. E qual que é? O cérebro é um elemento fundamental. Raciocínio. Os 5 sentidos, audição, visão, olfato, paladar e tato. 3 faculdades, defensiva, ofensiva e insensiva. É a nossa mente, é o raciocínio. Mais de 1 bilhão de neurônios na nossa mente. É o que acontece na nossa capacidade de memorização. É um elemento importante do nosso cérebro, mas ele é um elemento parado. O cérebro não se movimenta, é um elemento parado. E o coração é um órgão importante também. É o símbolo da nossa vida, mas é um elemento parado. E o sangue? O sangue é o único elemento do corpo que após a morte ele continua em movimentação. Quando você chama a funerária, ele está fazendo um morro lá, ele coloca algodão no nariz, algodão no ouvido, algodão na goela. Por quê? Porque o sangue está em circulação, o sangue está em movimento. E eles tentam parar o sangue, porque se eles não parar o sangue vai sair para a orelha, para o nariz, pela boca, porque ele é um elemento de movimentação. Se você corta o seu dedão, você não vai ver o seu cérebro, filho, porque é um elemento parado, mas você vai ver o seu sangue, porque ele é um elemento de movimentação. E sabe o que acontece quando os homens da funerária tentam parar o elemento de movimentação? O corpo ele começa a inchar. Segunda coisa, muda a cor do corpo. O corpo fica amarelo. Olha pro irmão do teu lado aí, olha pro irmão do teu lado. Vê se ele não está inchado amarelo hoje. Fala para ele, irmão, se tu está querendo parar o elemento de movimentação, tu está no lugar errado, irmão. Aleluia. Porque quem age aqui é o Espírito, quem move aqui é o Espírito, quem movimenta aqui é o Espírito, quem opera aqui é o Espírito. E sabe por quê, irmão? O cérebro morre porque é elemento parado. O coração para, morre porque é um elemento parado. Sabe por que o sangue continua? Porque ele é elemento de movimentação. Sabe por que crente morre cedo? Porque ele é um elemento parado. Mas você pode ver, o crente que é no movimento, ele está na prova, mas está pulando. Ele está na prova, mas está voando. Porque ele é no movimento. Ele é no movimento. Não interessa se os outros falam o jeito que você pula. Não
Aí o diabo joga o pecado, ele faz isso aqui, ó. Pecado passa. Joga mentira, ele está no manto, o pecado passa. Aleluia! A mentira passa, a soberba passa. Porque ele está no movimento. Satanás não consegue tocar. Satanás não consegue não. O segundo estado de decomposição, chamado efisematose. Esse segundo estágio de decomposição, o corpo já está inchado. E existe uma bactéria chamada califolite. Essa bactéria que corrói, são aqueles famosos vermes, atinge o corpo. Mas o que me chama a atenção, que o primeiro lugar que a larva califolite ataca é o abdômen. Eu fiquei cabifado com isso. Porque o primeiro lugar que a larva atinge o abdômen. Aí eu fui entender que no abdômen há dois elementos de sustentação do corpo. Primeiro, no abdômen, a pâncreas, ao estômago, ao rim, ao fígado. O que são esses órgãos? Aparelho digestivo. Quando você vai para um churrasco, você se enche de Coca-Cola, come carne adoidada, come ali um arroz com alho, um arroz com repolho, né? Porque crente come, só Jesus da glória. É verdade. Aí, ó, tá vendo? Lá no salmista diz que os justos engordarão, né? Então isso aí é válido, tá? Escute. É o aparelho digestivo. E qual é a função do aparelho digestivo? Quando você ingere a carne, o aparelho digestivo ele vai separando o que presta e o que não presta. Aí eu entendi por que a califolite ataca o abdômen. Porque ele quer tirar a noção do corpo daquilo que presta e daquilo que não presta. Cuidado, irmão. Tem gente que já está perdendo o discernimento. Um dia está no culto, outro dia está no coliseu. Meu Deus. Verdade. Um dia está pulando aqui, outro dia está sambando ali. Já perdeu o discernimento do que presta e do que não presta. Mas pode ficar tranquilo, irmão, que a vara de Jeová vai passar hoje. E não vai entrar no trono do vale. Porque o povo aqui na glória não fala palavrão. O povo na glória não fala mentira. Jesus Cristo vai passar. Jesus Cristo vai passar. Jesus Cristo vai passar. Segundo motivo, no abdômen não tem osso, a não ser a coluna vertebral. E qual é a função da coluna vertebral? Montier, a coluna vertebral, ela é responsável de trazer a nossa sustentação. Ela nos mantém de pé. Uma vez atingida a sua coluna vertebral, você vai ficar paralítico, paraplégico, paralisado. Você não vai andar mais. E o que o diabo quer é isso: atingir a sua coluna vertebral, para que você não fique de pé mais. O diabo ele quer te derrubar. O diabo ele quer acabar com a sua estrutura para você ficar de pé. Mas eu tenho uma notícia para dar para o diabo. Na coluna vertebral tem 24 ossos de articulação, 9 ossos de ligação, totalizando 33 ossos na coluna vertebral. 33 anos Jesus Cristo estava na cruz do Calvário. Sabe o que está dizendo, irmãos? Enquanto Satanás tenta te pôr de pé, tenta te pôr deitado, tenta te pôr no chão, a cruz de Cristo vai te pôr de pé. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto Satanás te derruba, a cruz vai te levantando. Olha para a cruz, olha para a cruz. O alvo é a cruz, o foco é a cruz, a visão é a cruz, o destino é a cruz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, é a cruz, é a cruz. Tem pregador que fala que a igreja fica de pé sem pregar, que nada, rapaz. É a cruz de Cristo que mantém a igreja alicerçada na face dessa terra. Você crê nisso? Dê um brado de glória para glória.
putrefação. A putrefação, o que acontece? Os bichos já estão comendo. Aí onde começa a exalar o motor. É onde nós começamos a ver os sinais de uma decomposição. As larvas começam a sair e começam a aparecer. Pode demorar o tempo que for, irmão, mas que o teu pecado venha à tona, vem. Verdade, Jesus. Aleluia. Porque eu vou te dizer uma coisa: quando Deus quer esconder, Ele esconde. Mas quando Deus quer mostrar, ninguém esconde. Glória a Deus. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção? É o quarto estágio agora. Chama tiroide. Terceiro, esse quarto estágio, tiroide. Esse estágio, o corpo já tem pouca carne, mais osso. Entra para o quinto estágio, que chama esqueletização. Nós chegamos na lição de Ezequiel. O corpo já se decompôs. E ele já está vendo um vale de ossos secos. E o profeta Ezequiel, ele está no vale. A primeira coisa que Deus manda o profeta fazer: profetiza. A palavra profetizar significa liberar uma palavra segundo a ordem de Deus. Ele entrou, profetizou. Três coisas ocorrem no vale quando o profeta profetiza. A primeira coisa: vem tendões sobre os ossos. O tendão é um órgão conjuntivo do nosso corpo. Ele é responsável de ligar a nossa estrutura óssea com a nossa estrutura muscular. É um cordão de ligamento que proporciona a movimentação nos nossos membros. Você levanta a mão da glória porque os tendões ligam a estrutura óssea com a estrutura muscular. Ou seja, é um elemento de movimentação. Quando o profeta Ezequiel ele profetiza, o que havia no vale era só osso que estava parado. Mas quando ele abriu a boca, as coisas começaram a se movimentar. As coisas estão paradas na tua vida. Profetiza que vai movimentar o teu casamento. As coisas estão paradas na tua vida. Movimenta que o teu ministério vai andar. As coisas na tua vida estão paradas. Profetiza que os teus filhos vão crescer. As coisas na tua vida estão paradas. Profetiza que a causa da justiça vai movimentar. Deus está dizendo: usa a autoridade que está na tua boca. Usa a autoridade que está na tua boca. Deus só está esperando você abrir a boca. Glória a Deus. Para Aleluia. as coisas acontecerem na tua vida. A segunda coisa que ocorre no vale: vem pele sobre os ossos. A pele vai trazer três características ao nosso corpo. A primeira característica da pele é que ela é um revestimento para os nossos ossos. Imagine você, um monte de esqueleto aqui sentado. Ia ser uma coisa maravilhosa, né? Só o sangue de Jesus. Deus então falou: roubou uma pele, fazer mais bonitinho. É um revestimento para a estrutura óssea. Aonde há profeta de Deus, há revestimento espiritual. Aleluia. Aonde há profeta de Deus, há revestimento. Não, você não entendeu, irmão. Você não entendeu. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 6. Ao demais, irmãos, vos digo: revestivos de toda a armadura de Deus, para resistirmos aos dias maus, nas estatutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim as hostes potestades do inimigo. Aonde tem profeta tem armadura. Aonde tem profeta tem espada. Aonde tem profeta. Aleluia. Aleluia. A segunda característica da pele do corpo humano: a pele ela é responsável de transmitir para fora toda a impureza do nosso corpo. Quando você corre, irmão, você transpira, né? E se suor fosse uma coisa boa, não cheirava mal. Suor são as impurezas do nosso corpo, que pela pele abrem em si os nossos poros, e o suor ele começa a sair. A pele ela joga para fora todas as impurezas do nosso corpo. Aonde tem profeta de Deus, tudo que é podre começa a sair, porque Deus revela. Levante
enfraquecido os nossos órgãos. Há aquela espécie de congelamento no corpo humano. Você já viram quando coloca naquele grande freezer? Aquele congelamento ele só preserva o órgão, mas ele não mantém o órgão em funcionamento. Ele não mantém. Se o órgão ficar muito tempo numa geladeira, ele perde a sua função. Por isso que quando alguém tira e vai fazer um transplante, tem que ser rápido. Por quê? Porque senão ele vai perder o funcionamento. Agora, se um órgão é levado em alta temperatura, ele continua funcionando. E a nossa pele, ela tem a responsabilidade de manter a temperatura do nosso corpo elevada. Aonde tem profeta de Deus, a temperatura não cai, ela só sobe. Aonde tem profeta de Deus, não há esfriamento espiritual, porque a temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo. Eu nunca vi um profeta profetizar quieto. É sempre no fogo, é sempre na chama, é sempre na alta temperatura. Deixa eu ver que tem profeta aqui que está quente. Deixa eu ver se tem profeta em alta temperatura aqui. Jeová vai começar a te aquecer. Jeová vai começar a te sentar. Terceira coisa que acontece: começa a juntar osso em seu osso. O profeta profetizou e os ossos estavam espalhados, mas começou a juntar osso em cada osso. Onde tem profeta de Deus, as coisas começam a entrar no seu devido lugar. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém fica com a vida bagunçada diante do profeta. Verdade. Tem crentes que vem na igreja e acha que tá bom. Vem na igreja e fala bem. Eu vou ali tomar uma bolinha. Meu Deus. Vou assistir Pânico na Band. Vou assistir Big Brother Brasil. Eu vou assistir os legendários. Só de hibride a mente dos nossos filhos. Eu vou assistir Amor e Vida, onde só aparece dois homossexuais se beijando. E eu vou para a igreja adorar a Deus como irmã. Como irmã. Como? Como? E quando você ajoelha e fecha o olho, o que vem na sua mente é aquelas paniquetes do corpo de fora. Como que você vai vir adorar a Deus? Verdade, Deus. Meu Deus. Mas fique tranquilo, as coisas vão entrar no seu devido lugar. Aleluia. Para mim não interessa se sua vida está bagunçada. A única coisa que me interessa é que Jesus está aqui e vai pôr cada peça na sua peça, cada osso no seu osso, cada coisa no seu devido lugar. Aleluia. Porque lugar de crente não é no mundo, lugar de crente é na igreja. É osso do seu osso, irmão. E outra coisa, o que é seu é seu, o que é do teu irmão é do teu irmão. Não mistura as coisas não, irmão. É cada osso no seu osso. Mas ainda não afina no vale. Aí Deus diz: Ezequiel, profetiza ao Espírito. Sabe por quê? Porque não adianta, irmãos, você ter ligação de movimento. Não adianta, irmão, você ter revestimento da pedra se você não tiver o Espírito na sua vida. Não adianta você ter sabedoria, mas não ter unção. Não adianta, irmão, você ter conhecimento, mas não ter unção. Não adianta tu vir com teto bonito, porque teto não prega, gravata não prega, sapato não prega. Tem que ter a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Quero pedir para o nosso irmão Valmino, com a permissão do pastor. Nosso irmão vai louvar o hino.